Olá, alunos! Hoje nós faremos aula de ciências e nós iremos começar uma unidade nova, unidade 4, onde diz o céu marca o tempo. Já é hora do almoço? Mês que vem tem festa na escola. Este ano passou voando. Daqui a pouco já é Natal de novo. Você já ouviu frases como essas? Usamos a passagem do tempo para organizar nosso dia a dia, marcar eventos futuros e lembrar do passado. Neste capítulo, você vai aprender como o movimento dos astros no céu influencia na contagem dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Na próxima página tem a seção Diga aí. E antes da seção Diga aí, prestem atenção em um recadinho. Ao longo do tempo, o ser humano registrou os movimentos dos astros e construiu objetos como relógios, calendários e mapas para se orientar no tempo e no espaço, não precisando observar o céu a todo momento. Então, ali na seção Diga aí, diz assim: leia um trecho do livro Pequena História do Tempo com o título O Sol, o Senhor do Dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, com uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há milhões de anos, porque o sol sempre vai surgir do lado leste. De acordo com esse texto, tem ali algumas perguntinhas onde nós vamos conversar. Algumas delas vocês podem criar um momento em família para que vocês possam estar conversando com a sua família, tá? Então, ali na número 1, em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam. Você também acorda com o barulho dos animais ou com a luz entrando pela sua janela? Ou acorda com a ajuda de um despertador? Isso é uma pergunta bem interessante que a professora gostaria muito de ouvir. Mas vocês podem estar conversando com alguém da sua família. Na número 2 diz assim: se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgindo pela manhã? E por quê? O que vocês acham? Que ela conseguiria ver o sol? Não, porque o sol nasce em leste e ela estaria olhando para oeste. Na atividade número 3 nós vamos pular, porque está pedindo para vocês continuarem o texto, mas esse não é o momento ainda, tá? E na número 4 diz assim: no texto, a autora diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há milhões de anos. Por que você acha que ela disse isso? Então, porque o sol sempre nasce do lado leste e não do oeste ou outro lado, e isso acontece há milhões de anos. Na atividade da página 21, diz ali o sol e o dia. Primeiro a professora vai colocar uma imagem aqui para vocês sobre um esquema falando do modelo heliocêntrico e do modelo geocêntrico. Então, observem essa imagem e prestem atenção. Então, o modelo geocêntrico, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E no modelo heliocêntrico, acreditam que o Sol é o centro do universo. Então, ali no modelo geocêntrico, vocês estão vendo a Terra, a Lua e os planetas. Então, ali diz assim: por milhares de anos, as pessoas observavam o movimento do Sol, dos outros planetas, do sistema solar e dos demais astros do céu, e acreditavam que eles se moviam ao redor da Terra, que estaria parada no centro do universo. Essa forma de pensar, então, é chamada de modelo geocêntrico. Já o modelo heliocêntrico
Depois de muitas observações e pesquisas, as pessoas se convenceram de que o geocentrismo não estava correto. Os astrônomos Nicolau Copérnico, da Polônia, e o Galileu Galilei, da Itália, tiveram um grande papel nessa mudança de pensamento. Eles identificaram que a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. Essa nova forma de pensar, então, é chamada de modelo heliocêntrico. Bom, continuando, vamos falar um pouco então sobre o Sol e o dia. Há milhares de anos, as pessoas já observavam o céu durante o dia e a noite. Elas viam, como ainda vê, o Sol surgindo pela manhã do lado leste e ficando mais alto no céu até a metade do dia, ou do meio-dia, e voltando a ficar mais baixo até se pôr do lado oeste no fim da tarde. Antigamente, ao observar o movimento do Sol no céu, muitas pessoas imaginavam que o Sol se movia ao redor da Terra, de leste para oeste. Essa forma de pensar foi aceita por séculos. Atualmente, sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, o Sol não se move de leste para oeste. Temos essa impressão porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário como um peão gira ao redor de si mesmo. Esse movimento é chamado de rotação e dá origem aos dias e às noites. Então existe o movimento de rotação e o movimento de translação. No movimento de rotação acontecem os dias e as noites e esse movimento leva 24 horas para acontecer. Já o movimento de translação leva 365 dias, ou seja, aproximadamente um ano para acontecer e acontecem as 4 estações. A professora deixou um vídeo disponível, um desenho bem legal sobre os movimentos, o de rotação e o de translação, e deixou um vídeo só sobre o movimento de rotação, que é o foco do estudo, tá? Mas o que vocês têm que saber é a diferença. Movimento de rotação, a Terra gira ao redor de si mesma, levando aproximadamente 24 horas, onde acontecem o dia e a noite. Translação, a Terra gira ao redor do Sol. Esse giro leva 365 dias e acontecem as 4 estações. Agora, na página 22, tem ali por que não percebemos que a Terra gira. A Terra se move com uma grande velocidade, girando ao redor de seu eixo e do Sol, e tudo que está sobre ela, incluindo os oceanos, as nuvens e a atmosfera, se movem com a mesma velocidade. Por isso, temos a sensação de que estamos parados sobre um planeta igualmente parado. Então, ali vocês estão vendo uma imagem onde diz assim: olhe ao redor. A sala de aula está parada, não é mesmo? No caso, vocês vão olhar para onde vocês estão nesse exato momento. Afinal, se a Terra gira, por que não sentimos as coisas girando também? Não percebemos, mas a Terra gira o tempo todo sem parar nem um segundo. Aliás, ela está girando nesse exato momento, como tudo que há nela: cidades, florestas, oceanos, seres vivos, enfim. Até mesmo o ar gira com a Terra. Isso significa que você está se movendo pelo espaço sideral a mais de 1.600 km por hora. O movimento da Terra é um exemplo de que às vezes nossos sentimentos nos enganam. Então, de acordo com essa imagem, vocês estão vendo ali que quem está dentro do veículo tem a impressão de que o que está se movendo é a paisagem, mas que na verdade o que está se movendo é o veículo. Por isso que ali diz que às vezes o nosso sentimento nos engana. Na seção Você Sabia, vocês farão a leitura e aí nós vamos para a página 23, onde diz duração do dia. Então ali diz assim: a Terra tem o formato aproximado de uma bola.
Por isso, o Sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo. A todo momento, há regiões que recebem luz, nessas regiões é dia, enquanto outras ficam no escuro, e é noite. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo, as regiões iluminadas deixam de receber luz ao mesmo tempo em que as regiões escuras passam a ser iluminadas. Isso faz com que os dias e as noites se alternem. Por exemplo, quando é dia no Brasil, é noite no Japão. Algumas horas depois, o Japão estará voltado para o Sol, onde será dia, e será noite aqui no Brasil. Então, vocês estão vendo ali uma imagem, né? Onde diz os astros estão fora da escala de tamanho e distância, onde vocês estão vendo a representação, então, do planeta Terra, fazendo o seu movimento de rotação, onde esse giro vai levar aproximadamente 24 horas, iluminando alguns países e deixando de ser iluminado em outros, onde vai se tornar dia e noite. Observe na imagem anterior que é dia no Brasil e que o eixo de rotação da Terra é inclinado, o que também interfere na distribuição do planeta, que é isso que a gente estudou um pouquinho sobre o tempo atmosférico, os biomas, que dependendo da luminosidade do Sol, tem regiões mais quentes e outras mais frias. Na página 24, tem ali seção lápis na mão, onde nós vamos realizar algumas atividades. Então, na número 1, diz assim: você já andou em um carrossel? Analise a fotografia que foi registrada por alguém que estava dentro de um carrossel. E em seguida responda a questão. Então, de acordo com essa imagem de uma pessoa que estava lá andando com o carrossel e tirou essa foto, o cavalo está parado ou está em movimento? O que você acha de acordo com essa fotografia? Observem e respondam de acordo com a sua opinião. Número 2, observe a ilustração a seguir. Então, tem ali mais uma ilustração e diz assim: a mulher que está dentro do ônibus vê o passageiro da frente parado. Então, ela está dentro do ônibus, mas ela vê o passageiro lá esperando o ônibus parado. Já o homem que está no ponto de ônibus vê os dois passageiros que estão ali se movimentando. Então, o passageiro está parado e ele está vendo esses dois passageiros se movimentando. Quem está certo? Os dois passageiros que estão dentro do ônibus? O passageiro que está esperando o ônibus para pegar? Ou todos? E por que você acha isso? Na página 25, atividade número 3 diz assim: a imagem abaixo representa o Sol e o planeta Terra vistos do espaço. Analise-a e em seguida responde as questões. Então, vocês estão vendo ali que tem o planeta Terra dividido em dia e noite, e se vocês observarem mais a fundo, tem uma bolinha ali, que é um ponto azul, e esse ponto azul é o que vocês precisam observar para responder a letra A. Então, na letra A diz assim: o ponto azul na Terra representa uma cidade localizada aqui no Brasil. É dia ou noite nessa cidade? E o porquê que você acha que é dia ou noite? Letra B. A Terra gira sem parar ao redor do próprio eixo, movimento de rotação, e ao redor do Sol, movimento de translação. Depois de quantas horas essa cidade vai estar na região iluminada pelo Sol? Observem as horas e marquem um X na resposta que você acha que é adequada. Número 4. Observe a ilustração em que as crianças estão assistindo a um jogo de futebol ao vivo. O jogo está sendo realizado em Tóquio, no Japão. Para isso, vocês precisam observar esse anunciado e observar a imagem que está mostrando. Observem a televisão, o enunciado e a janela para conseguir responder. Então, na letra A, as crianças estão assistindo ao jogo de futebol durante o dia ou durante a noite? B. E o jogo de futebol está acontecendo durante o dia ou durante a noite? C. Como é
possível que ao mesmo tempo seja dia em um lugar e noite em outro. Só lembrar do que a gente falou um pouquinho sobre o movimento de rotação. Beleza? Por hoje é só. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Assistam o desenho e o vídeo que a professora disponibilizou e qualquer coisa me mandem mensagem. Beijos, pessoal, e até a próxima aula.